Os sofrimentos de Yeshua, de Jesus, da prensa de azeite ao triunfo soberano. A palavra do Eterno nos revela a profundidade do amor do Criador através do sacrifício de seu filho, Yeshua. No Novo Testamento, 3 locais gráficos se tornam marcos eternos dos sofrimentos e da morte de Yeshua, nosso Messias. São eles: o Getsemane, o Gabatá e o Gólgota. Cada um desses nomes carrega em si uma dimensão específica da dor que ele suportou por nós, e ao olharmos para eles, desvendamos camadas mais profundas de sua obra redentora. Nesses lugares, Yeshua enfrentou adversidades por diferentes mãos: a mão do adversário, a mão dos homens pecadores e, por fim, a mão da própria soberania divina. Compreender, então, esse sofrimento nos leva a uma gratidão ainda maior e a uma fé mais robusta. Temos, então, o Getsemane, o confronto com o adversário e a maldição do pecado. O Getsemane significa prensa de azeite, né? O local onde Yeshua experimentou uma agonia indescritível, um sofrimento que ecoa a própria essência da maldição do pecado. Ali ele enfrentou o mais intenso ataque de Satanás e o peso esmagador da consequência do pecado. O ataque de Satanás no Getsemane. O evangelista Lucas nos revela que, após as tentações no deserto, Satanás se afastou de Yeshua até uma ocasião oportuna. Lucas 4,13. O Getsemane foi essa ocasião oportuna. Sem dúvida, o adversário investiu com todo o seu poder para tentar desviar o Salvador de sua missão redentora. Satanás sabia que o derramamento do sangue de Yeshua na cruz iria selar sua derrota. Observe a intensidade da aflição de Yeshua. Muito admirados, ou cheio de terror, né? Está escrito lá em Marcos 14:33, essa palavra grega usada por Marcos descreve um estado de choque, espanto e terror súbito. E Yeshua, Jesus, foi subitamente tomado por um pavor avassalador diante do que estava por vir. Muito pesado, é descrito lá em Mateus 26:37. A expressão aqui, ela indica que ele estava sobrecarregado, esmagado por um sentimento de angústia e incerteza. Não era apenas uma tristeza, mas um peso existencial que o oprimia. Com profunda tristeza até a morte. Mateus 26:38. Yeshua estava imerso em uma tristeza tão profunda que ameaçava sua própria vida. Era uma angústia mortal, uma dor que ia além da compreensão humana. Ele estava sentindo o peso da separação que o pecado traz entre o homem e o eterno. Em meio a essa batalha espiritual, Yeshua foi vitorioso. Ele clamou ao Pai, submetendo sua vontade à vontade divina. Não seja como eu quero, e sim como tu queres, Mateus 26:39. Em Lucas 22:43, nos é revelado que o anjo do céu apareceu para fortalecê-lo. Hebreus 5:7 destaca que seu clamor com fortes súplicas e lágrimas. Sim, o Pai o ajudou. Yeshua, Jesus, experimentou essa tentação e sofrimento intensos. Ele está qualificado também para nos ajudar em nossos próprios momentos de provação, como descrito em Hebreus 4:15. Ele compreende a profundidade de nossa dor e angústia. Bem, temos também aí o impacto da maldição do pecado no Getsemane. Lembre-se de Gênesis 3:17-24, onde a queda do homem trouxe uma maldição sobre a terra e sobre toda a humanidade. No Getsemane,
Jesus, Yeshua, não estava apenas em um jardim, ele estava em um solo amaldiçoado sob o peso da transgressão humana. Ali, nesse solo amaldiçoado, em suor e tristeza, Yeshua estava literalmente deitado em solo que havia sido amaldiçoado por causa do pecado do homem, por causa do meu e do teu pecado. Ali haviam também gotas de sangue, Lucas 22, 44. A descrição de seu suor se tornando como grandes gotas de sangue é clinicamente conhecida como hematidrose, uma condição rara causada por extremo estresse e angústia, onde os capilares se rompem e o sangue se mistura com o suor. Isso demonstra a intensidade do sofrimento físico e emocional que ele suportava. Ele estava sendo prensado como azeitonas na prensa. O significado da prensa de azeite. Assim como as azeitonas são esmagadas na prensa para seu azeite puro ser extraído, Yeshua foi esmagado por tudo que o inferno e o peso do pecado poderiam colocar sobre ele. Mas, gloriosamente, ele venceu. Ele não recuou. Sua mente estava firme, fixada em cumprir a vontade do Pai e em redimir a você e eu. Gabatá. O sofrimento nas mãos dos pecadores. João 19, 1 a 13. Após o Getsemane, Yeshua foi entregue aos pecadores. Gabatá, o Gabatá, que significa lugar elevado ou pavimento de pedras em aramaico. João 19, 13. Ali era o local onde Pilatos sentava em seu tribunal para julgar. Ali Yeshua sofreu humilhação, escárnio e violência nas mãos dos homens. E homens caídos. Isaías 53, 3 nos descreve o que ele se tornou. Desprezado e o mais rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Observe o que ele sofreu por você e por mim. Traído e abandonado. Judas, onde seus próprios discípulos o traiu com um beijo e os demais o abandonaram no momento de sua maior necessidade. Ele foi espancado e escarnecido. Os guardas do templo, que deveriam ser zelosos pela santidade, o espancaram, vendaram seus olhos e zombaram dele. Ele foi também rejeitado pelo seu próprio povo. As mesmas pessoas para quem ele veio e a quem ofereceu salvação clamaram por sua crucificação, escolhendo um assassino em seu lugar. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Foi açoitado. O açoitamento romano ele era brutal. A profecia de Salmos 129, 3, que diz assim: sobre as minhas costas araram os aradores, e nela abriram longos sulcos, encontra seus comprimento aqui. Cada golpe dilacerava sua carne, prefigurando os sulcos profundos que ele suportaria por nossas transgressões. Ele foi zombado e também coroado de espinhos. Os soldados romanos, em seu escárnio cruel, vestiram-no com um manto escarlate, puseram uma coroa de espinho em sua cabeça e um caniço em sua mão, curvando-se perante ele em zombaria. A sua barba foi arrancada. Isaías 50, versículo 6, a profecia não escondia o rosto e dos opróbrios e dos escarros, indica a humilhação extrema de ter sua barba arrancada, um ato assim de profunda desgraça e desrespeito para um homem judeu. Ele foi condenado à morte, apesar de Pilatos não encontrar nenhuma culpa nele. A pressão da multidão e dos líderes religiosos levou à sua condenação, à morte por crucificação.
Mas ele nos demonstra um profundo amor. Yeshua suportou toda essa dor, agonia, sofrimento, vergonha, não por mérito meu ou teu, mas por um amor incondicional. Hebreus 12, 2 nos lembra que, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele estava fixado em nós, em nossa redenção. Temos então o Gólgota, o sofrimento nas mãos da soberania divina. Finalmente, chegamos a um lugar que significa lugar da caveira, também conhecido como Calvário. É aqui que Yeshua sofreu o mais profundo e incompreensível dos sofrimentos. A separação de seu pai, o peso total da ira divina contra o pecado. No Gólgota, a soberania de Deus cumpriu sua justiça perfeita. Encontramos aí o tratamento divino do pecado. Desde o início dos tempos, Deus, em sua longanimidade, não visitou completamente o pecado com 100% de julgamento imediato. Você pode ler lá em Romanos 9, 22. Mas no Calvário, a questão do pecado foi tratada de forma completa e definitiva. E ele traz, aliás, ele fez no corpo do seu próprio Filho amado. Ele foi despido. Ser despojado de suas vestes era um ato de humilhação extrema, expondo publicamente, simbolizando a totalidade da vergonha que ele carregava por nós. Crucificado. Ser pregado a um madeiro era a forma mais cruel e humilhante de execução, reservada para os piores criminosos. Pendurado entre o céu e a terra, ele se tornou maldição por nós. Abandonado pelo seu pai, o clamor, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Revela a dor mais profunda de Yeshua. Pela primeira e única vez na eternidade, a comunhão perfeita entre o Pai e o Filho foi quebrada. O Pai, em sua santidade, não poderia olhar para o Filho que carregava a totalidade do pecado da humanidade. Este foi o ápice do sofrimento. Isaías 53, 10 profetizou assim: o Senhor se agradou de esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Completamente arruinado, além da crença. Isaías 52, 14 diz assim: assim como muitos se pasmaram dele, porquanto a sua aparência estava tão desfigurada, que não parecia ser de um homem, e a sua figura mais do que a dos filhos de Adão. Yeshua estava irreconhecível, desfigurado pela dor e pelos maus tratos. Deus julgou o pecado através de Yeshua. Na cruz, Yeshua se tornou nosso substituto. Nossas iniquidades foram lançadas sobre ele. Ele levou sobre si o salário do pecado, que é a morte, para que pudéssemos ter vida eterna. Hebreus 2,9 nos diz que ele experimentou a morte por todos. A perfeição do pagamento estava aí, lá no Gólgota. E Yeshua pagou tudo. Ele quitou a dívida do pecado que nenhum ser humano poderia pagar. O cetim carmesim do nosso pecado foi lavado e se tornou branco como a neve pelo seu sangue santo, seu sangue puro, seu sangue precioso. Vamos agora terminar falando sobre a graça incomparável. Louvado seja o Eterno por tudo que Yeshua, nosso Mashiach, nosso Messias, sofreu por nós. Somos gratos por sermos amados a tal grau por um Salvador tão maravilhoso, porque ele estava disposto a sofrer e morrer. Você e eu somos livres para viver. Podemos resumir essa jornada agora em 3 momentos cruciais. Getsemane, a hora do trabalho,
a batalha contra Satanás e o peso do pecado. Gábata, a hora da aprovação, o sofrimento nas mãos dos homens. O Gólgota, a hora do triunfo soberano, o perfeito sacrifício e a vitória sobre o pecado e a morte. Todas essas horas foram por nossa causa. Ele fez o que fez por você e por mim, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Tudo que ele pede em troca é que o amemos e vivamos para ele. Parece um excelente negócio, não é? Parece um negócio maravilhoso, uma troca inigualável. Que Deus abençoe você e sua família. Em Yeshua HaMashiach, em Jesus o Cristo. Amém.